Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, prezados amigos e amigas do YouTube. Esta é a aula de número 47 do nosso curso de Filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concurso, curso de Epistemologia desde a aula 21. Estamos aí, já aparece para você na tela, lembrando que a apostila do tomo ou módulo 1 já está à venda no meu site, www.leonardobragaflores.com. É uma apostila versando sobre introdução e fundamentos de filosofia. Uma obra de arte, aquela apostila espetacular. Beleza? Já estamos produzindo a apostila do tomo ou módulo 2, que é epistemologia. Já aparece para você aí na tela as 3 ideias de René Descartes. As 3 ideias. 1596 a 1650. Vamos aí o conceito então de ideias, né? O que seria uma ideia para Descartes? São percepções e construções criadas pela razão. Ideia é uma percepção ou construção criada pela razão. Pode ser também pela experiência ou pela imaginação. Então ideias são percepções captadas, né, apreendidas de alguma forma, formando ali o conhecimento do indivíduo. Porque nós estamos estudando em epistemologia, teoria do conhecimento, estamos estudando o conhecimento. Sendo evidentes apenas aquelas que forem claras, ou seja, a gente estiver falando de uma verdade imediata e nítida, ou seja, intuitiva, distintas e sem confusão, né? As ideias são, para Descartes, como quadros pintados ou imagens estampadas. Uma ideia constitui-se da representação de um objeto. A evidência do cogito, as ideias são elementos necessários ao conhecimento das leis. Então são 3 ideias, pessoal, 3 tipos dessa forma de captação dessas imagens aí para o Descartes. Essas 3 ideias são as ideias inatas, as ideias adventícias e as ideias factícias. Vamos então de novo. Ideias podem ser ideias inatas, adventícias e factícias. Os nomes são diferentes, né? Mas é tranquilo isso aqui. Vamos trabalhar a primeira ideia, primeira espécie ou tipo de ideia, que são as ideias inatas. Já aparece para você aí na tela. O que são ideias inatas? São as naturais, dadas por Deus. Primeira definição, um tanto aí menos importante, mas é bastante também. Inata porque já está no cara, mano. Já nasce, o indivíduo já nasce com aquela ideia, já nasce com a formação daquela imagem, percebe? São presentes no indivíduo desde o nascimento, importante. Congênitas ao espírito humano. Então o espírito humano recebe essa ideia já ao nascer, segundo Descartes. E, portanto, não são adquiridas pela experiência. Ele não era fã, né, pessoal? Aqui nós estamos falando de racionalismo. Ele não era fã do empirismo. Então a ideia inata já estava ali, de alguma forma, grafada no espírito humano, já estava aprendida, pensada pelo espírito humano desde que o indivíduo nasceu. Essas ideias foram condição necessária para se compreender as leis da natureza, né? Se está chovendo, se está, né, trovoando e por aí vai, que também foram criadas por Deus, foram trazidas pela razão, intuição e introspecção. Razão, intuição, introspecção. Então são claras, distintas e verdadeiras. Essas ideias, pessoal, as ideias inatas para o Descartes, são as ideias verdadeiras. Essas aqui são verdadeiras. As outras duas que você vai ver sofrem avarias, vamos dizer assim, quanto à sua confiabilidade. As ideias inatas são verdadeiras. O conhecimento inato foi muito utilizado aí pela psicologia e pela pedagogia, tá, pessoal? Até hoje é utilizado. Beleza? Muito bem, somente elas teriam validade,
pois não tiveram como fonte a experiência. Percebe? Não partiu da experiência. O cara já nasceu com aquilo impregnado nele. Vamos então aos exemplos. Ideias de Deus, tempo, infinito, felicidade, intuição, matemática, ideia de amor. Isso aí já nasce impregnado no indivíduo. São chamadas ideias inatas. Pegou aí? Tranquilo. Vamos para a próxima. Ideias adventícias são as ideias formadas pelas experiências. Experiências dos sentidos. Então as ideias adventícias, adventícias porque vem, é porque advém, né? Vem depois. Ó, pelas experiências sensoriais. Então aí a confiança nessas ideias para o Descartes já não é muita não. Ele desconfia dessas ideias. São as empíricas, ou seja, advindas a partir do contato com o mundo exterior. Portanto, sujeito a dúvidas, ou seja, geralmente enganosas e falsas, segundo Descartes. Daquilo que ele não deixa de estar errado, né, pessoal? Vamos lá. A confiança excessiva nos sentidos pode confundir o indivíduo, né? Tranquilo, pessoal? É esse ponto que eu quero chegar. Beleza? Corresponde àquelas que chegam por intermédio dos 5 sentidos. Logo, são confusas e errôneas pela corrente do racionalismo aqui. Exemplo, o calor. Para um é calor, para o outro é frio, percebe? Olha aí, pessoal. Como é que é, né? A ideia de um cachorro, um cão. A ideia de cavalo. Beleza? Ah, é um cavalo? Não, pode ser outro animal que está sendo visto de longe. Não é bem um cavalo. Aí vai, olha como é que já começa a criar, já começa a dar, né? Parece um cavalo. Você vê aí umas histórias, às vezes, naqueles documentários que eu gosto de ver de ciência, né? Às vezes os caras lá caçando uma fera lá no meio do mato, né? Ideia adventícia. Não, parece um cavalo, parece isso, parece um lobo. O lobo lá atacando lá as pessoas no mato e tal. Né? Já começa, porque é real. Só que pode causar, segundo ele, uma confusão. Livro. E também cores. Cores podem causar esse tipo de confusão também. Vamos lá em frente. Factícias ou fictícias. Factícias, você pode encontrar em alguns livros. Fictícias, tranquilo? São as criadas pela imaginação. Essa aqui lascou mesmo, pessoal. A ideia factícia é a pior que tem. Factícia não é de fato não, velho. Factícia aqui é criado por um fato humano. Vamos dizer assim, o ser humano cria aquele negócio na imaginação dele. Ideias factícias são aquelas criadas pelo ser humano, pela imaginação humana. São inventadas pela mente, direto pelo trabalho da mente. Trazidas, pessoal, importante isso. Nas ideias factícias, eu pego 2 percepções vindas pelos sentidos. Por exemplo, eu junto um touro e um homem. Percebe? Vai virar um homem-touro. Ou seja, um minotauro. Entendeu aí? Eu pego um homem e um cavalo. Juntando o homem com o cavalo, vai dar um centauro. Então pego, veja, existe um homem? Existe um homem. Existe o cavalo? Existe. Só que juntando o homem com o cavalo vai dar um animal que não existe. Que é o quê? Pertence à lenda, pertence à imaginação, trazidas pela combinação, é aqui que eu quero, pessoal, de ideias diferentes, coletadas pelos sentidos. Percebe? Tantas ideias adventícias. Volta aqui um pouquinho. Ideias adventícias são falsas. Por que são falsas? Porque são coletadas pela experiência. Ideias que já vimos, ó, inatas, são verdadeiras. Por quê? Porque já nascem no indivíduo. Ideias adventícias são falsas, porque são coletadas pela experiência. Essa aqui piorou mais ainda. Ideias factícias são coletadas pela experiência. Experiência e experiência. Só que são 2 experiências diferentes. A experiência de ver, de contemplar, por exemplo, um cavalo e contemplar um homem.
Juntando as duas vai dar um centauro. Juntando duas experiências. E entrando o produto da imaginação. Daí as ideias factícias. As ideias factícias, elas já passaram pelas adventícias. As ideias factícias, houve a coletânea de duas ideias, né, adventícias, duas ideias que vieram pela experiência, juntou as duas, nasceu isso aí. Aí, ó, vem pelo acesso à memória. Então o cara, opa, deixa eu trocar aqui a caneta. Vem pelo acesso à memória. Então o cara vai lá, ele lembra o que é um, né? Ele lembra o que é um touro, lembra o que é um homem, junta as duas, um minotauro. Ele lembra o que é uma serpente, lembra o que é uma mulher, juntou as duas, deu a medusa. Percebe? A junção da mulher com a serpente. Beleza? Emergindo por um subproduto de outras percepções e ideias. Um subproduto, percebe? Um subproduto. Essas são as piores para o Descartes. As ideias factícias são as mais impregnadas de falsidade, de variações, vamos dizer assim, ligadas lá às coisas falsas. E outras percepções e ideias resultam em ideias muito confusas, errôneas, equivocadas. O camarada que está lidando direto com isso e acreditando nisso, pode cair numa loucura. Pode cair numa loucura. Ele pode cair numa loucura, ele pode cair numa doença mental. Essa é a verdade. Tá? Por isso aí, né? A medicina e também a psicologia, né? Estudar esses negócios. Estudar a filosofia. Beleza? Trata-se de fabulações, pessoal. Coisas que não existem. Que dão asas à imaginação. Após serem somadas duas ou mais formas materiais e elementares. Então, é uma outra explicação, só acrescentando aí, só aumentando aí a explicação. Beleza? Os exemplos eu já dei. O centauro, que é um homem com cavalo, o minotauro, que é um homem com touro, e a medusa, que é a mulher com a serpente. Percebe a combinação? Percebe que os dois vêm pelos sentidos? Homem existe, cavalo também. Quando somou, percebe? Deu uma estrutura que não existe. Né? Uma ideia inexistente. Uma ideia vinda da imaginação. Então, para ficar fácil aí, ideias podem ser inatas, que é aquelas que vêm pelo nascimento. As ideias podem ser adventícias, que é aquela que vem pela experiência. O quadrinho, mapa mental aí, né? E as ideias factícias vêm pela imaginação. Lembra, a pior delas é a factícias. Na factícias, eu tenho duas adventícias. Duas adventícias. Adventícia mais adventícia, aí, para quem gosta de matemática, vai dar factícia. E a única verdadeira é a inata. Então, o racionalismo, ele puxa bem para o inatismo, né? Puxa aí para a crença do inatismo, para acreditar no inatismo. Olha aí, um vaso, achei muito lindo isso aí na internet. Está lá no Museu do Louvre, né? Cerca de 500, né? Segundo os estudos, foi pintado aí em 500 e 550 a.C. Beleza? Temos aí o Teseu matando o Minotauro. Teseu matando o Minotauro. Museu do Louvre. Joia? Bonito, não tá não, pessoal? Olha. Que bacana, hein? Que quadro legal. Que, no caso, vaso, hein? Olha. É um vaso grego esse, tá? É um vaso grego. Muito bem. Vamos deixar a questão de prova para você. Uma questão da Universidade Federal, acho que é Uberlândia, né? UFO. Joia? Ele está cobrando aqui as ideias inatas. Não precisa nem ler aquilo ali. Você lê em casa, valeu? Lê em casa. Não precisa nem ler o comentário, novamente. Ideias inatas. Quem está fazendo meu curso está pegando aqui um monte de, né? Ideias inatas, direto nas respostas. Olhou que é uma questão de filosofia? Opa, está cobrando Descartes? Aí você lembra, na hora ali, tudo está cobrando, né? Olhou, o que ele está cobrando Descartes? Ah, tá, ideias inatas. Para ganhar tempo, sobrar tempo para aquela questão de matemática, né, de física, desenvolver, vai direto para as opções, porra. Ideias inatas vêm pelo quê? Pela percepção do espírito humano.
como por exemplo, Deus, como por exemplo, a matemática. É essa a resposta. É as ideias que percebe o espírito humano. Essas ideias são as ideias inatas, ideias que vêm direto ao espírito humano. Beleza? Combinação de ideias. Não, falso. Ideias advindas dos sentidos. Essas são as adventícias. Olha lá, ó. Adventícias, elas vêm pelos sentidos, vêm pela experiência. E as factícias, eu vou ter a combinação. Então, voltando lá na questão, factícias, na primeira, ó, combinação de outras ideias. Aqui eu tenho factícias. E aquelas que advêm, né? Advindas aos sentidos, advindas, adventícias. Adventícias. Vou com letra de forma agora. Adventícias. Beleza. Ideias formuladas ao longo da história. Isso aqui é nenhuma. Falso. Beleza? Então as ideias que vêm ao espírito humano são ideias inatas. Beleza? Já está te aguardando aqui, ó. Rodada número 1 e número 2 de simulados de filosofia. Quem vai fazer escola militar tem que fazer, né? É o diferencial. E quem vai fazer a prova que cai filosofia na faculdade e vai fazer para a carreira de medicina lá no vestibular, tem que saber isso, mano. Tem que saber porque, pô, o cara tem que pontuar um pouco mais lá, né? E na carreira militar também, para as escolas de oficiais de bombeiro do estado do Rio de Janeiro, tem Academia Dom Pedro II, para a Academia Barro Branco de São Paulo. Fiquei sabendo que tem outra lá no Paraná também, beleza? Corpo de Bombeiro Militar do Paraná, beleza? Cai lá. Acho que eu botei uma questão, foi hoje, foi a aula anterior. Tá lá, aquela questão da FUNPAR, é do Paraná, tranquilo? Cai também filosofia e ela é o diferencial. Joia? Muito bem, aí ó, apostila do módulo 1, tomo 1, beleza? Já está à venda lá no site, que são Introdução e Fundamentos de Filosofia. Olha aqui, pessoal, tem 100 exercícios autorais e 150 questões de prova. Você comparece lá e compra também esse material. É um material muito diferenciado. Valeu? Então, ficamos por aqui. Essa foi a aula de número 47, né? As 3 ideias de René Descartes. Ficamos por aqui, mais uma vez convido aí para os simulados. E é isso aí, se quiser ajudar com o canal, esse é o Pix. Um abraço a todos, fique com Deus. Matricula agora nos simulados. Valeu? Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau.